dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui numa edição especial do De Galho em Galho, direto do Startup Summit aqui em Florianópolis. Um mega evento que a Monkin costuma aparecer bastante, está presente, uma mega iniciativa do Sebrae. E a gente está aqui hoje com a Irene, do Banco BV. E vou deixar ela se apresentar, porque eu sempre falo, ninguém é melhor do que a gente para falar da gente. Bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer conversar contigo. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, sou Irene Romão, hoje eu sou Head de Produtos de Plataforma dentro do Banco BV e vim contar um pouquinho da nossa experiência aqui da estratégia de crescimento do Bank as a Service, que é um dos produtos que a gente vem se posicionando aí desde 2018, e falar um pouquinho aí das nossas estratégias de inovação aberta. Um dos motivos que a gente está aqui no evento, participando do Startup Summit, para conversar com fintechs, conversar com startups, para a gente olhar principalmente as necessidades que o banco tem de inovação, falando muito dessa inovação aberta. Não só as ideias partem dentro de casa, né? A gente gosta desse ambiente colaborativo, pensando em soluções para facilitar a vida financeira, que é o nosso mantra, né? Facilitar a vida financeira das pessoas e das empresas. Maravilha. Me conta um pouquinho como vocês chegaram no conceito de Bank as a Service. Estava me explicando que não é só Bank as a Service, você tem outros produtos, outros segmentos que você acaba plugando na plataforma. Mas me conta um pouquinho como chegaram nesse conceito e aí a gente vai evoluindo. Não, perfeito. Não foi idealizado como um produto em 2018, né? A gente foi acionado por um grande banco digital na época, o Banco Neon. Ele tinha a sua custódia e liquidação das suas contas digitais, quase 1 milhão de contas abertas com Banco Potencial, onde esse banco ele teve um problema perante ao Banco Central, então ele foi liquidado. E o Banco Neon se viu encurralado com 1 milhão de contas no seu aplicativo, não podendo movimentar nem cartão e nem a conta. E eles vieram ao mercado procurando um novo custodiante dessas contas para que eles conseguissem manter a experiência. O Banco BV, nessa época, não tinha um banco digital. A gente, olhando o nosso público aqui de pessoa física, o nosso core sempre foi muito crédito. A gente sempre ofereceu financiamento de veículo e cartão de crédito. A gente tinha conta muito para o público do atacado, que era o segmento de empresas. E mesmo assim, nessa unificação de necessidade, a gente pensou, poxa, eu tenho hoje meu core bancário, o porquê não eu posso desenvolver uma solução para que eu consiga acoplar, embedar essa solução de conta dentro do aplicativo da Neon. E de fato foi um final de semana, uma sexta, sábado e domingo, times de tecnologia da Neon, times de tecnologia do BV, com essa nova parceria para que a gente colocasse o aplicativo da Neon no ar. A gente fala que a gente customizou muita coisa no final de semana. A base de pizza, sem dormir, todos os times de produto, tecnologia, para que a gente colocasse as contas no ar de volta, o cartão de crédito na segunda-feira para todos os clientes do banco. E isso foi, assim, alavancador para o próprio banco como um posicionamento de imagem, como um banco que sempre foi tradicional, familiar, atrás um Banco do Brasil por trás, com essa pegada de inovação, né? E a gente já tinha essa visão de inovação com a criação do BV Lab em 2017, a gente investiu no Portal Solar em 2017, Guia Bolso, mas eu falo que o estopim do ar de inovação do BV aconteceu com essa parceria com o Neon. Então, a Neon na época tinha 1 milhão de contas, hoje eles são quase 25 milhões. Nossa, que incrível. E essa imagem de inovação fez com que fintechs e startups, nessa mesma época, bateram muito na porta do BV falando, poxa, eu quero essa mesma solução de Bank as a Service que vocês embedaram solução, eu também quero ser um banco, quero ser um Irene Pay aqui. Você tem essa solução? Opa, foi no final de semana, como eu contei, tem uns puxadinhos. Dá um trabalhinho. A gente não tinha uma plataforma para que a gente plugasse qualquer outro parceiro. E aí foi que a gente investiu foco e orçamento dentro do banco para criar a plataforma de BaaS, que é o Bank as a Service do banco. E aí em 2019 a gente lançou com o nosso parceiro Adoc, que hoje é o integrador de Bank as a Service no mercado. Ele também customiza bancos digitais, ele foi o nosso segundo cliente. E aí a gente foi atendendo N parceiros, ou com necessidade de conta, ou com necessidade só do transacional. E o que a gente vem vendo hoje é que isso é o básico, né, para que você tenha um banco digital. Só que você não monetiza um banco digital só com banking, só não cobrando Pix ou dando soluções de in-out. Você tem que colocar outros produtos no seu portfólio.
E aí o banco, este ano e o ano que vem, ele vem se posicionando não só como um banco de Bank as a Service, mas sim uma plataforma de serviços financeiros e não financeiros, para que a gente coloque crédito, investimento, CDB, seguros, para conseguir monetizar todos esses clientes que começaram usando solução bancária. Muito legal. Eu imagino que tenha sido uma quebra de paradigma, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria me aprofundar. Claro. Gigantesco de cultura. E é um desafio de todas as empresas que eu acompanho, e a gente tem acompanhado bastante, mudar a cultura interna a partir de um desafio que tira todo mundo da zona de conforto. Como é que foi isso lá com vocês? Eu falo que a mudança de cultura foi muito pela necessidade. A partir do momento que você traz um empreendedor, uma fintech, startup, com essa cultura de inovação dentro de casa, ela promove essa mudança de cultura e inovação dentro do BV. Por um lado, como eu comentei, em 2017 a gente já estava com esse ar de inovação aberta. Portal Solar, Guia Bolso. Só que com o Banco Neon, isso promoveu uma maturidade de cultura, principalmente na visão de tecnologia. Peraí, eu tenho que desenvolver soluções que atendam um banco digital escalável, a construção de APIs, um amadurecimento de suporte 24/7, porque a gente não tinha essa necessidade antes, né? Então eu tive que mudar o amadurecimento e cultura em tecnologia, em operações, no time de produtos. E aí você me pergunta, Irene, mas vocês são um banco regulado, tem uma governança, e como que a gente cria essa ambidestria do banco focado no que é o portfólio, do que é core, como que eu consigo continuar inovando as minhas esteiras de crescimento aqui, mas isso promoveu criar novas fontes de receita e novas avenidas de crescimento. Essa ambidestria fez com que o banco criasse o time também de inovação. Então, o time de produtos, operações, olha o que é core, e esse time de inovação olha o que é tendência. Mas, ao mesmo tempo, essa pilotagem desses novos portfólios, eles depois tem um cross-sell aqui para o time de produtos para saber o que a gente tem que inovar. Então, eu falo que acho que a grande chave da mudança de cultura é trazer o empreendedor para dentro de casa. Sim. A gente tem um espaço dentro do banco, no 10º, que a gente chama que é o BV Lab, onde a gente traz os empreendedores e as teses que a gente vem investindo, é como se fosse o nosso cubo, né, dentro do BV, para trazer esse ar empreendedor. Então, acho que não tem jeito. Trazer a necessidade e a dor para dentro de casa fez mudar um pouco a quebra desse paradigma da visão de inovação. Então, Bank, por exemplo, que a gente acabou de investir, que é uma solução de core bancário também de Bank as a Service, hoje eles estão lá com a gente no BV Lab, trazendo essa dor do empreendedor, a gente mudar um pouco essa governança e como a gente vai destravando também as esteiras de um banco tradicional para que a gente tenha uma velocidade mais rápida, tanto na tecnologia como na governança de aprovação de novos produtos. Isso vem amadurecendo muito o BV sobre esse ar de tecnologia e inovação. E como a startup pode participar do BV Lab? A gente tem um programa, tem 2 meses que a gente lançou com o Programa de Inovação Aberta, que o BVX, que é nosso novo posicionamento agora do grupo de inovação aqui dentro do BV, onde a gente publica quais são as nossas principais teses das avenidas de crescimento, como eu comentei. Então, por exemplo, a gente tem a avenida do crescimento do segmento de PME no corporate. Como que a gente melhora a experiência em canais digitais? Como que eu crio portfólios e serviços dentro de tecnologia de plataforma ou Bank as a Service? Como que eu aumento o engajamento do cliente em canais digitais? A gente tem 12, mais ou menos, e 2 meses atrás a gente lançou. Então, no Web Summit, no Soft Summit, a gente estava com esse programa de inovação, onde as startups e fintechs, elas se cadastram e a gente olha cada tese para saber como que a gente convida para pilotar e fazer POC sobre essas tendências. O próximo, se eu não me engano, ele vai ser lançado daqui a um mês novamente. Legal. Bom, é realmente muito legal ver uma história de tão curto prazo, né? 6 anos, 7 anos. É, isso mesmo. Já ter um sucesso tão grande. E quais são os próximos passos, né? A gente sempre fica pensando, o desafio do inovador é estar sempre um passo à frente. E aí vem o segundo desafio, que é, eu estou um passo à frente, mas eu tenho que convencer o pessoal a vir junto. Perfeito. Então, quais são os próximos passos que você enxerga, Irene, e para onde vocês vão? Sim. E como você costuma trazer a galera junto? Não, perfeito. Eu sempre falo que
a gente tem alavancas regulatórias dentro do mercado brasileiro, que é o próprio Banco Central tendo essa visão inovadora também a acompanhar a criação do Pix e o próprio sistema do Open Finance, né? Com o mercado muito aquecido, com o regulador trazendo novas tendências, isso pede o BV ter uma visão ainda de inovação e de parceria e os próximos passos. Então, quando a gente olha a tendência daqui para frente, é toda a agenda de inovação que vem pelo Pix, que ainda tem uma agenda até 2025 bem agressiva, então isso vai fazer com que o banco olhe muito tendência e parceiros. O próprio DREX, que é o Real Digital, e a gente foi escolhido uma das 14 instituições para pilotar. O próprio AI, a gente está olhando o que a gente consegue ajudar nas nossas esteiras operacionais a tirar fluidez operacional para que a gente ganhe essa análise de crédito, aumentar score. O Open Finance, como que a gente, com dados, a gente consegue, a partir do momento que o cliente dá o opt-in do compartilhamento ou dos seus dados para o mercado, ou ele trazer para dentro de casa, como que a gente faz a melhor oferta, não só de produtos de crédito, mas também produtos e serviços. Sim. Então, eu sempre falo que são esses principais pilares que o banco olha hoje. Pix, Open Finance, o AI e a plataforma que é o Bank as a Service. Sim. Como é que vocês estão estruturados hoje? No BV, a gente tem áreas de produtos segmentado por 3 tipos de visões. Então, produtos de atacado, varejo e agora business de plataforma. Então, olhando o banco como um todo, produtos, operações, time comercial, a gente está segmentando dessa forma, né? E por que o business de plataforma, né, com essa visão? Porque ele atende não só a esteira do atacado e do varejo, mas ele também tem uma visão de como ele atende o mercado, levando os produtos internos e expondo para fora, né? E como é que eu continuo ofertando o que eu tenho dentro de casa para outros startups e fintechs que querem as nossas soluções. Só que a gente tem apartado, eu falo muito dessa ambidestria. Como que eu mantenho o time de produtos olhando o que é core, o que é regulatório, o que é inovação de esteiras e tecnologia, mas ao mesmo tempo não tirando o bolo, o olho da bola aqui, sobre as inovações e tendências de mercado. Eu tenho um time de inovação apartado, que hoje fica na diretoria do Ricardo Sanfelice e do Jimmy Lui, que é o superintendente de inovação, e eles olham essas tendências, eles que cuidam no programa de inovação aberta dessas startups e fintechs, olhando essas 12, 13 tendências da visão de produtos, para que a gente pilote e aí sim leve como uma aprovação da nova segmentação, um novo produto para o time de produtos. Então para não gerar uma ambidestria, mas ao mesmo tempo promovendo sempre a inovação dentro de casa. Então a gente está segmentado em 3 visões, mas a gente tem um time de inovação olhando todos os segmentos do banco. Sim. E acho que o processo inicial do Labs, convidar, entender, se aprofundar, tô aqui chutando, tá? É isso, é uma POC, é inovar, entender, olhar se de fato tem aderência ou não com as demandas do banco, e aí sim a gente colocar na esteira como um serviço e monetizar isso como uma oferta. Aí vocês fazem aquisição, como é que é? A gente também tem o time de CVC do banco, algumas teses a gente olha a investimento, hoje a gente tem 12 investidas dentro do banco, muito pautado nesses 12 pilares de inovação. Então, sim, a gente entra com fundo de CVC também. E são exclusivos? São exclusivos. A gente costuma provocar bastante aqui no finalzinho, já estamos caminhando aqui para o finalzinho, os nossos convidados, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, talvez essa história da virada de chave do Neon seja incrível, mas uma coisa que você teve que resolver muito rápido, e que teve que contar com criatividade, com inovação, com trazer parceiros para poder ter uma solução. Acerto ou erro, né? Porque a vida não é feita só de acertos, né? Mas um aprendizado, né? É que o Neon é tão emblemático, porque ele foi tão rápido, foi de fato um final de semana, ele foi tão promissor, porque de fato foi um final de semana que trouxe uma tese, uma avenida de crescimento do banco que a gente não pensava na estratégia como um futuro de ter uma plataforma de Bank as a Service, sim. Né? O que pode ser que a gente olhe como um erro, nesse momento que a gente se posicionou aberto como uma plataforma de BaaS, pode ser que a gente tenha... Será que olhar todo tipo de segmentação foi uma estratégia? A gente teve que
um momento rápido, olhar, poxa vida, acho que esse segmento é melhor a gente não entrar, porque isso vai fazer com que a gente gere muitos custos operacionais dentro da nossa esteira. É que o Neon ele é tão emblemático pra gente, porque os outros foram mais resultados da tendência do Neon. Sim. Mas pode ser que esse crescimento e a necessidade de atender todas as startups e fintechs que bateram na nossa porta, pode ser que a gente tenha que ter tido um olhar mais criterioso aqui. Isso. E o que fez com que a gente tivesse que olhar um pouco a segmentação que a gente vai atender dentro dos serviços de plataforma, por exemplo. Isso a gente teve que olhar um pouquinho para trás. Por quê? A gente colocou muita solução bancária em algumas startups e fintechs, porque o mercado viveu um anseio de a quantidade de contas vai mostrar que o meu valuation é ótimo, né? Uhum. No momento de CVC. Só que eram contas que não tinham recorrência, não tinham engajamento. Como que não é só o banco, como é que você gera a principalidade do cliente e usar a sua conta digital? É só por conta da conta? É só por conta do Pix? O que você gera de valor nisso? E algumas teses aconteceram isso. A gente prestou serviços para algumas empresas que foi muito mais na conta do que o engajamento. Sim. Eu tenho muito mais conta aberta do que o recorrente ou ativa. Sim. Acho que olhar essa segmentação e olhar o propósito do porquê aquele banco está sendo criado fez com que o banco refletisse muito sobre o momento e ajudar nessa construção empreendedor. Sim. Ok, você quer ser um banco, mas você sabe que a partir do momento que você se torna um banco, você tem questões regulatórias para olhar, você tem muita fraude no mercado brasileiro. O que você quer trazer de valor com uma conta, ou você só quer trazer uma conta porque ela virou um commodity e virou... Eu falo que a nova paleta mexicana é falar que você é um banco hoje, né? Virou paleta mexicana. O que você quer trazer de propósito para isso não ser uma dor? Porque pode ser uma dor se não bem engajado ou bem pensado na sua estratégia. Porque colocar serviços financeiros no seu core ou na sua jornada, de fato é porque você quer manter a principalidade do cliente. Mas nem sempre você vai manter ele recorrente, né? Por exemplo, o caso que a gente tem, que é o Abastece Aí, né? Hoje, quando você abastece no posto, você ganha quilômetros de vantagem, ou você ganha no próximo abastecimento, ou você escolhe que esse valor vire um cashback nessa conta digital. Legal. Esse dinheiro você pode fazer um Pix, pagar a sua conta, você escolhe. Concorda que você sempre vai abastecer 2, 3, 4 vezes no posto. Então isso gera recorrência. Acho que é olhar muito o propósito do porquê você quer ser um banco. E no começo, como era uma febre, algumas fintechs olharam isso como a moda e não olhando o propósito de valor que aquilo ia trazer para o negócio. Sim. E serviços como esse do Abastece Aí, com vocês, fazem todo sentido numa virada de chave para você olhar o comportamento e a jornada do consumidor. Perfeito. E estar presente onde de fato ele faz diferença. Perfeito. Que é o mundo agora do Open Finance. Então, quanto mais você coloca essa experiência financeira, você entende o comportamento, aí sim para você entender a estratégia do que qual outro produto e serviço você vai acoplar nessa jornada. Sim. Tá? Isso, acho que é o quanto... A gente fala que o Open Finance ele está super positivo no mercado brasileiro, tá, mas a gente ainda não inovou quais são as devidas ofertas que a gente coloca para esse consumidor depois que ele compartilha o dado. Isso está muito incipiente ainda. É um desafio grande para o mercado financeiro. Mas é você também nadar na mesma piscina que todo mundo. Na mesma piscina que todo mundo, perfeito. Eu acho que tem um desafio legal, que é olhar de fato na jornada fora do mercado. Perfeito. Como o caso do Abastece Aí, que é o que você falou, pessoas vão ao posto de gasolina N vezes por mês, por ano, por semana. Perfeito. Então, como estar ali para ser um benefício para o consumidor final e ter um ganho financeiro como produto, como empresa e de imagem para a empresa. Perfeito, perfeito. Essa conjugação é muito legal. Que é essa recorrência. Né? E aquele quebra de paradigma que o Open Finance trouxe, né? Porque antes o dado era da instituição financeira. Não, o dado é meu. Eu vou decidir para quem que eu vou compartilhar e agora espero o que ele vai me colocar como propósito de valor. Esse é um desafio gigante do varejo da indústria. É isso. Porque o varejo tem o dado de quem comprou, quando comprou, que horas, qual o dia mais importante. E a indústria tem informação do sell-in, né? Perfeito. Então, a indústria está passando por um processo muito grande de tentar conhecer o comportamento do consumidor. E o varejo está passando por um momento muito importante de entender o consumidor. Perfeito. Então estão surgindo ferramentas de CRM, mas, de novo não.
o varejo tem que aprender a fazer marketing fazer também. marketing também. Isso a gente ainda está incipiente, a gente está engatinhando ainda de como a gente coloca valor ainda nesse dado. Sim. Perfeito. Mas olha quanta coisa tem para fazer. Nossa, tem, infinito e além o business de plataforma aqui, tem Com muita certeza, coisa. Com certeza. Irene, uma última pergunta, que a gente sempre faz em todos os episódios que a gente faz. Eu queria que você desse uma dica de vida para alguém que você conheceu hoje. Uau! Pode ser para mim, ou pode ser para o Léo. Mas a ideia é assim, putz, alguma coisa que eu aprendi ao longo da vida, que eu sigo e que vale a pena passar para o outro. A gente tem tido experiências incríveis aqui de dicas que mexem comigo, com a empresa e com as pessoas que assistem. Me conte. Não, é que antes de ser head de produtos, a minha formação foi muito operações. Então, por trabalhar muito em operações, o que eu aprendi muito foi ouvir o cliente. E eu me deparo, às vezes, com algumas áreas de produto que a ideia de alguma jornada, ou uma feature, ou uma funcionalidade, ela vem muito de uma tese muito fundamentada ou numa pessoa física ou numa pessoa jurídica e não, de fato, ouvir o cliente. Sim, concordo. Então, toda vez que você for colocar alguma funcionalidade, pensar num novo modelo de negócio, escute o cliente. Porque muita solução, quando você não escuta o cliente, ela não será um sucesso, ela não terá a visão ou o propósito que você, como pessoa física, pensou. Legal. E isso foi a minha formação de operações e que eu uso muito vindo para o time de produtos. Porque você fica... E o bom do meu lado de produtos é que eu também tenho uma agenda comercial, então eu não saio da rua ouvindo necessidades. Sim. Então, acho que como produto, você diariamente continua ouvindo ao seu cliente. Porque é daí, dessa escuta ativa, que você consegue criar melhores jornadas, melhores soluções para, de fato, entender a dor. Perfeito. Quem decide comprar é quem compra, né? Não é quem inventa. Não é vender. quem inventa. É isso, perfeito. Só frase e tal, perfeito. Boa. Muito obrigado, Irene. Obrigada a você. Foi um prazer te conhecer, trocar essa ideia com você. Quer dizer que a Monk está sempre à disposição para bater um papo lá na empresa, para trazer as experiências que a gente tem, ouvir mais sobre vocês. Claro, vamos. E é muito legal te receber aqui, muito legal te receber aqui em Florianópolis, que é a casa da Monk. E a gente está no clube também, quando você quiser passar lá para tomar um café. Com certeza. Obrigada pelo convite, um prazer conhecê-los. Vamos sim combinar. Agora é uma parceria aqui, eu já sei que vocês são parceiros BV, vamos continuar essa parceria, vamos tomar, aceito o café, vários cafés. Boa. Pessoal, muito obrigado. Mais um de Galho em Galho, direto de Startup Summit aqui 2023. E até a próxima. Obrigado.